Um, dois, teste. Boa tarde a todos. Vamos começar a palestra sobre neurotecnologia na plataforma Linux. Sua mente no controle. Fazer uma breve apresentação. Meu nome é Alessandro de Oliveira Faria, apelido Cabelo, no qual eu coloquei uma foto ali para justificar o motivo do apelido, embora não tenha mais. Eu estou no mercado de tecnologia desde os 12 anos de idade, sócio fundador da NET Tecnologia, inventor da tecnologia Certiface, alguns artigos publicados no Vivo Linux, mantenedor de alguns projetos open source, embaixador OpenSUSE e experiência com visão computacional, OpenCV, GPU e redes neurais. Eu não sou melhor que nenhum de vocês que estão ouvindo a minha palestra, e muito pelo contrário. Toda pessoa tem sua genialidade, tem seu talento. O que eu estou colocando nessa palestra é apenas o compartilhamento de um conhecimento, de um estudo que foi inicializado aproximadamente em 2011. Eu pecaria muito se eu fizesse o agradecimento diretamente a algumas pessoas, mas então serei bem objetivo e agradeço a paciência da minha esposa, porque não é fácil estar ao lado de um nerd que está plugado quase 24 horas ao dia na tecnologia, e aos investidores da minha empresa, o Grupo Honda, que acaba subsidiando todos esses eventos, hospedagem, refeição e tudo mais, sem pedir nada em troca. Bom, começando o foco da tecnologia, da palestra, que é a interface homem-máquina, vamos deixar bem claro que existe duas divisões no segmento de acessibilidade. O HCI, que é o primeiro projeto, foi o primeiro segmento que me levou a fazer essa palestra, a entrar no mundo de neurotecnologia, que é HCI, interface homem-computador. Foi o primeiro, digamos assim, foi o primeiro segmento que me deu uma tremenda vontade de ingressar nesse mundo de tecnologia. Existem alguns projetos que eu participei onde, com uma webcam, tornou-se possível mover o mouse com os movimentos da face. Então, a pessoa que com uma determinado nível de paralisia poderia coordenar o seu computador apenas com o movimento da face e com visão computacional. Após eu conhecer a interface BCI, que é a interface cérebro-máquina, ele ganha um espaço muito grande no mercado pelo simples fato dos aparelhos, como esse que está presente no meu couro não tão cabeludo, ele está se tornando de baixo custo e uma acessibilidade computacional muito bacana. E um ponto muito favorável nesses equipamentos é que ele não é invasivo, ele não requer cirurgia para introduzir os eletrodos. Ele tem um contato convencional, tá? Ele não exige cirurgia. O princípio computacional dessa tecnologia é o seguinte: quando eu abro e fecho a mão, os músculos se contraem quando os nervos são estimulados com eletricidade. E é o cérebro que gera essa eletricidade. Então, com esse aparelho, eu consigo mapear as atividades cerebrais em determinado estado. Eu posso mapear facilmente com algoritmos, após a extração desses sinais, dessas atividades cerebrais, facilmente eu consigo extrair o meu estado expressivo, seja com a face, com os braços, o estado expressivo, emocional e cognitivo. A partir do momento que eu consigo mapear essas três atividades, eu posso transformar essas atividades numa ação. Tá ok? Como eu mencionei, o eletroencefalograma, esse aparelho nada mais é que um equipamento similar ao de eletroencefalograma, porém portátil. Ele estuda os gráficos da tensão, os gráficos das tensões a partir do couro cabeludo de um determinado usuário.
Vamos pegar uma das aplicabilidades que eu acho muito importante dentro desse segmento. Imagina o seguinte, uma pessoa que possui epilepsia, ela pode ter uma convulsão e desmaiar diante a sua caminhada, durante a sua rotina de trabalho. Como ela tem essa doença, a epilepsia, quando ela causa convulsão, eu não tenho como fazer um exame de eletro naquela instância. Com esse aparelho, isso já se torna possível. Com esse aparelho, eu consigo mapear as atividades cerebrais 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, eu passo a ter um log do meu cérebro. E se eu tenho o log do meu cérebro, eu posso colocar essas informações com o smartphone, eu posso enviar essas informações para o meu smartphone e transmitir isso em nuvem. Se essas informações estão em nuvem, eu posso, com um médico ou uma pessoa interessada, pode no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, acompanhar essas atividades elétricas em tempo real, essas atividades cerebrais em tempo real. Então, é isso que eu chamo de interface cérebro-máquina e neurofeedback. Só que indo mais além, se eu tenho uma convulsão, além de eu conseguir mapear no ato da convulsão todas as atividades cerebrais, se eu tenho um smartphone, eu posso disparar a latitude e longitude desse paciente. Então, talvez, criando log a todo momento do nosso cérebro, talvez conseguiremos localizar, achar curas para doenças cerebrais degenerativas e não degenerativas. Eu acho que é muito inovador você conseguir mapear todas as suas atividades cerebrais em tempo real. Sendo bem objetivo, o que interessa dentro do estudo da neurotecnologia, mais focado para análise, comportamento e outros, são 4 estados. O estado beta, que é quando o usuário está ativo, o estado alfa, que é estado de relaxamento, o estado teta, em estado sonolento, e estado delta em sono profundo. Eu já comecei a fazer algumas análises no REM, estado do sono, o rápido movimento do olho, todo o seu estado durante o sono. Mas eu ainda não tenho conclusões significativas para expor na palestra. Então, tendo em mente esses 4 estados, aqui é uma representação gráfica de cada um dos seus estados, a sua amplitude e frequência. Esse vídeo demonstra claramente uma das aplicabilidades dessa tecnologia. Aqui eu ligo a televisão com o pensamento, e troco de canal com o pensamento, e desligo a TV com o pensamento. Tudo isso acontece porque após a introdução do equipamento, com algoritmos de software proprietários e software livres, depois eu entro nessa questão, eu simplesmente penso alguns segundos em alguma coisa e treino o algoritmo para que toda vez que eu penso em determinado assunto, emoção, objeto, seja o que for, eu penso em alguma coisa por 30 segundos. E eu mapeio as atividades cerebrais que acontecem nesses 30 segundos. Aí, toda vez que essa atividade cerebral similar acontecer, eu executo um comando. Tudo isso através de um software que está interpretando todas as atividades cerebrais em redes neurais, em tempo real, com redes neurais. Só um segundo. Tá ok. Aqui é um exemplo de outra aplicabilidade, onde eu posso mapear alguns movimentos, alguns comandos, algumas instruções, e, através da interface de hardware, ligar todo esse sistema no veículo. No vídeo aqui que nós veremos o treinamento de um usuário, toda a interpretação das atividades cerebrais, o treino em tempo real e um usuário conduzindo um veículo com essa interface. Eu posso mover para a esquerda, para a direita, acelerar, desacelerar. Aqui no vídeo é uma espécie de treinamento, ou seja, toda vez que eu quero que o cubo se move à esquerda, eu penso no que eu treinei quando o comando era para executar à esquerda. Quando eu quero que execute o comando para a direita, eu tenho que pensar justamente, ter as mesmas reações, as mesmas atividades, as atividades cerebrais que eu predeterminei para o comando à direita. Como o vídeo demonstra,
ele está ligado a um computador e o computador interfaceando com o carro, onde eu tenho toda a condução para a esquerda e para a direita em tempo real. Tá ok? Outro ponto importante, outra aplicabilidade da tecnologia é justamente utilizar esse equipamento para utilizar a movimentação de uma cadeira de rodas. Então, do mesmo jeito que eu consigo interfacear com uma TV, com um carro, eu consigo facilmente interfacear com uma cadeira de rodas. Seja com Arduino, existem diversos projetos onde eu posso ligar um computador a uma cadeira de rodas. Existem projetos de código aberto, onde eu tenho todo esse interfaceamento, esse controle do movimento da cadeira. Então, as pessoas podem se movimentar com o pensamento. Durante o treino, eu posso explorar muito a parte expressiva também. Eu posso fechar os olhos, abrir a boca, franzir as testas, a sobrancelha, e tudo isso, esse equipamento também tem a capacidade de absorver. Lembre-se que eu mencionei a parte cognitiva, expressiva e emotiva. Aqui é uma iniciativa, é um projeto de rádio aberto, OpenBCI, que é um aparelho similar a esse que eu estou utilizando, porém, todo o seu projeto é de código aberto. Se eu acessar esse site, www.openbci.com, eu tenho todo o projeto para elaborar o meu leitor de EEG. Além do hardware, existem outras alternativas livres que veremos adiante. Mas um ponto muito interessante nesse projeto especificamente é que existe toda uma bateria de software que vai evoluir junto ao hardware. Tá? E tudo isso é de código aberto, então não existe preço, apenas o preço dos componentes que está justamente nessa página, tudo bem detalhado e sem dificuldade alguma, desde que a pessoa tenha habilidades com a construção de equipamentos e manutenção de hardware. As outras alternativas ao mercado, o primeiro que falaremos aqui é o NeuroSky. Ele tem o preço de $99, a sua interface sem fio USB wireless. Ele está disponível na plataforma Windows, Mac, iOS e Android. O SDK é gratuito, eu não tenho custo do SDK. E o site está na neurosky.com. Esse equipamento foi um dos primeiros que eu tive contato. E não sei como se encontra a sua evolução. Porque esse produto ele é focado no produto final e não para os desenvolvedores. Diferente de outras alternativas que tem como objetivo prover, ele tem como foco mercadológico prover as ferramentas de desenvolvimento e não o produto final. Tanto que a NeuroSky tem uma série de equipamentos que conecta com ele e você pode brincar e fazer diversas coisas bacanas. Então ele tem mais o foco no usuário final. PLX Wave é uma alternativa similar. A sua principal diferença é que ele conecta via USB wireless e também Bluetooth. E também já está disponível na plataforma BlackBerry. A performance de ambos são bem similares e a quantidade de sensores também são idênticas, são 5 sensores. Emotive Epoch. O Emotive Epoch já é um produto para o usuário final, ou seja, não é um produto para os desenvolvedores. Se eu comprar o Emotive Epoch, a versão de $299, eu não tenho como fazer um software, desenvolver um projeto e testar neste equipamento. Tá? A não ser que eu utilize o SDK Lite, que o SDK Lite é um kit do desenvolvedor que eu emulo esse capacete, eu emulo esse equipamento, desenvolvo o software, subo o software, faço o upload do software na loja de aplicativos da Emotive, aí através da loja de aplicativos eu baixo e consigo utilizar esse equipamento. Mas não deixa de ser uma solução para quem não quer desembolsar $500, que é a versão mínima do SDK. Atualmente ele está disponível na plataforma proprietária Windows, Mac e Linux. O SDK varia de $500 a $7.000, que eu falarei mais adiante. Tem 14 sensores e o site é www.emotive.com.
Vale a pena mencionar que a pessoa que inventou esse projeto, ela se dedicou 10 anos para chegar nesse conceito, né, e nesse produto final. Tá? Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. Como eu mencionei, existem várias versões do Emotive. Existe o Develop Edition até a Enterprise Plus Edition. O que vai variar é o modelo de negócio. O Enterprise Plus Edition, ele não tem limitação de uso. Ele tem um preço relativamente caro, mas ele acaba sendo não restritivo em termos de replicação, de licenciamento e tudo mais. O Education, ele é feito para a universidade, então, ou seja, para fins não comerciais. Os demais são para fins comerciais, mas o que diferencia é a quantidade de usuários. Se é um único usuário que vai utilizar, se são vários usuários que vão utilizar dentro da empresa um único equipamento, então tem as variações de licenciamento, cada um tem seu valor e suas respectivas recompensas. Mas a grande inovação, no meu ponto de vista, é o surgimento do Emotive Insight, que é algo bem menos estranho. Não é comum uma pessoa ficar andando com um equipamento como esse, para cima e para baixo, no seu dia a dia. Ela vai chamar muita atenção. Já o Emotive Insight, ele tem menos sensores, ele parece uma tiara, é um visual mais clean. Ele tem os eletrodos secos, ele não tem a necessidade de eu utilizar uma solução de salina com água e sal ou colírio. Tá? Ele tem um eletrodo seco, o que faz com que o único equipamento que eu tenha que carregar é ele mesmo. Hoje eu tenho que carregar esse equipamento, o colírio para aumentar a condução. Vale lembrar que tudo isso é para diminuir a resistência capilar. E ele tem 5 sensores que é suficiente para obter os 3 estados mencionados anteriormente. A parte emotiva, expressiva e cognitiva. Ele pega 2 sensores no lombo frontal e os demais laterais e um traseiro. O seu desempenho é superior à versão anterior, ao Emotive Epoch, principalmente o software o aprendizado, a interpretação dos sinais evoluiu muito do Emotive Epoch para o Emotive Insight. O visual é clean e tem 2 sensores de referência. Eu posso usar ele como acelerômetro, eu posso utilizar facilmente, sem esforço nenhum de programação e de desenvolvimento. Eu consigo utilizar o meu Emotive Insight para mover o mouse com os movimentos da cabeça. Como eu mencionei, ele apresenta um sensor seco que permite que eu não tenha que usar nenhum gel condutor. Hoje eu uso o Renault, colírio Renault, então vira e mexe eu estou passando colírio na cabeça para aumentar, para melhorar a condução do equipamento. Ou pode ser água com cloreto de sódio, com sal, para melhorar a condução do equipamento. Isso já não é necessário no Emotive Insight. Ele chega em 2014. Outro ponto muito favorável é que o SDK estará disponível para Android, iOS, Mac, na verdade tem uma redundância aí, para Mac, Linux e Windows. A vantagem dele estar disponível nos smartphones significa o seguinte, que eu posso pegar os meus sinais em tempo real, transmitir para o meu smartphone e o meu smartphone conversar com o web service, eu tomar uma atitude ou uma ação a partir desse momento. Então, ele ser nativamente compatível com Android ou com o iOS, com os smartphones, os principais smartphones presentes no mercado, traz uma gama de novas tecnologias, de novas oportunidades, que até então não eram inviáveis, mas ter que carregar um computador para se comunicar com o Emotive, para depois comunicar com alguma outra coisa. Não é muito, digamos assim, confortável ficar utilizando o notebook como intermediário nesse ponto. Já um smartphone não vejo problema algum. Tá, ok?
que é a tela do Motiva Insight? Eu tenho os cinco sensores de referência, e eu tenho a parte de calibração, de detecção, e essa interface é muito similar à anterior. Porém, o SDK ainda está disponível só por software, ou seja, eu tenho que baixar o SDK Lite, que é um emulador do sensor Motiva Insight, e eu simulo todas as ações, simulo como se estivesse triste, pensando, engajado, estressado. Eu faço todas as simulações para que o meu programa se comporte como se eu estivesse vestindo o Motiva Insight. O cronograma de surgimento do Motiva Insight, que foi enviado no início do seu desenvolvimento, é este. Tá? Desde a parte de hardware até a parte de software. Teoricamente, eu deveria ter recebido o meu em abril. Isso não aconteceu. Todo o projeto acaba atrasando. Mas está para estourar, e o software também. O software eu deveria estar concluído, mas o seu andamento está atrasado. Já foi disponibilizado para a plataforma Mac e o Windows, por enquanto. iOS, Android, ainda não. Uns pontos importantes. A palestra é muito extensa. Eu tentei resumir o máximo possível os pontos que interessam da aplicabilidade dessa tecnologia. Por exemplo, com o Motiva Insight, eu consigo pegar informações do córtex frontal, que está relacionado a raciocínio, a tomada de decisões, motricidade, memória a longo prazo. Quando eu digo motricidade, são aquelas são motricidades sem raciocínio. Ou seja, o movimento dos meus lábios, abrir e fechar a mão, eu não penso, não exige um raciocínio para esses movimentos. Esse tipo de motricidade que eu estou querendo expressar, é esse tipo de motricidade que eu estou me referindo. Por exemplo, se eu sofrer uma lesão nessa parte do cérebro, eu não vou perder o meu raciocínio, a minha capacidade de interpretação espacial, mas eu terei dificuldades com os movimentos não processados, na fala, e entre outros. Lombo parietal e temporal é justamente responsável pela coordenação das funções auditivas e espaciais. E o lobo occipital é o responsável principalmente pela visão. Eu posso coordenar tudo isso com o meu smartphone. Eu posso fazer uma tomada de decisões, porque eu posso ligar o meu smartphone com diversos aplicativos, com diversos equipamentos. Imagina o mundo de oportunidades que eu tenho a partir do momento que eu detectar todos esses tipos de estados. Por exemplo, quando uma criança aparece, quando um ser humano aparece na sua frente, e você está dirigindo um carro, você tem uma certa intensidade de onda de P300. Então, você conseguiria tomar uma decisão em microsegundos junto ao veículo. O emprego da onda P300 ela é muito mais ampla. Eu posso, por exemplo, descobrir senhas de cartão de crédito com onda de P300. Eu vou mostrando o número de 1 a 9, de 0 a 9. Não adianta a pessoa querer mentir, falar que esse não é o número da senha do cartão de crédito dela, porque se for, dispara uma onda de P300. Então, eu consigo identificar, eu consigo obter o número de cartão de crédito. Eu consigo, com muita facilidade, imagina uma empresa que tem uma frota de caminhões, os motoristas usam um aparelho similar, onde, quando ele entrar em estado sonolento, todo o sistema dispara um alerta e toma uma ação diante disso. Isso é muito preciso. Então, eu consigo evitar acidentes, que os motoristas passarão a não dormir conduzindo um veículo. Isso não faz sentido para a pessoa física, mas para uma empresa que tem 5.000 caminhões e são responsáveis por esses motoristas, ela tem um grande ganho, o resultado é bem benéfico. Eu defendo também a teoria de que um psicopata ele consegue enganar bem as pessoas. Ele está preso e às vezes ele é solto e comete o crime logo em seguida. Mata uma senhora, uma criança, comete um assassinato. Com jogos simples, nós conseguimos mapear se aquele psicopata ainda não está no estado, ele ainda não se encontra em condições de ser solto. Eu acho que grandes estudos, mapeando as atividades cerebrais 24 horas,
por dia, 7 dias da semana, traz grandes resultados. Eu acredito trazer grandes resultados nessa hora. Um outro ponto que eu acho muito favorável também é a utilização dessa tecnologia justamente nas doenças. Eu posso registrar todas as atividades cerebrais e ver todos os comportamentos, todas as anomalias. Talvez conseguiremos descobrir algo que nunca, até hoje, foi possível. Eu não consigo fazer um eletro toda hora, 24 horas por dia no ser humano. Esse é um ponto muito favorável e muito importante. Como eu estava mencionando, tudo que eu mostrei até agora em termos de software foi tecnologia proprietária. Existem tecnologias de código aberto, uma delas é o EmoKit, onde eu consigo pegar o sinal aberto, eu pego o sinal EEG aberto, e eu posso trabalhar com uma rede neural em cima dessas informações, desses sinais. Como o título da palestra é Neurotecnologia na plataforma livre, na plataforma Linux. Existem soluções de código aberto e de código proprietário. Algumas soluções de código aberto para interpretação, para obter as atividades cerebrais sem intervenção alguma. Algumas soluções de software livre são bem superiores à solução de código fechado. Em contrapartida, as soluções de código proprietário para interpretar as atividades, o seu estado expressivo, emotivo e cognitivo em tempo real, as soluções de código proprietário vêm trazendo bem mais performática. Mas nada isso que não se resolve. Existem diversas bibliotecas de redes neurais, como a LibFan, inclusive haverá uma palestra amanhã às 11 horas do Blenis, que junto a essas informações dá para interpretar sem problema algum, em tempo real, as atividades cerebrais e transformá-las em comando. Entretanto, já existem grandes iniciativas como essa, o Smartphone Brain Scanner 2, onde eu posso, com o meu smartphone, em tempo real, visualizar todas as minhas atividades cerebrais em 3 dimensões. Então, essa é uma outra alternativa. Alternativas de código aberto estão surgindo e são paralelas às iniciativas de código fechado. E nada impede eu usar uma tecnologia de hardware proprietária, uma tecnologia de software livre, e nada impede eu usar uma tecnologia de software livre num hardware proprietário. Tá ok? Tá aí outras alternativas, como eu mencionei o EmoKit, mas eu ressalto assim, uma atenção especial para o OpenViber, que além de eu ter o imageamento em tempo real, eu tenho o meu córtex visual, toda a minha atividade cerebral em tempo real em 3 dimensões. Esse software permite acompanhar todas as atividades elétricas e a sua oscilação. Isso é muito bacana. Esse software é um dos que eu mais recomendo, que vem trazendo uma evolução fantástica, e a partir da versão 0.12, já está na 0.15, se não me falha a memória, ele já trabalha com esse tipo de equipamento. O diferencial desse software OpenViber é justamente a capacidade de trabalhar com diversos sensores. Ele não é específico para o sensor A, B ou C. Conforme os sensores vão aparecendo no mercado, vão surgir no mercado, ele está se tornando compatível com quase todas as tecnologias existentes dentro dessa área. O Emotive Epoch ele tem 14 sensores. Ele tem a sua interpretação de forma não invasiva. Eu não preciso de cirurgia para inserir os eletrodos, tá? Claro, eu não vou desprezar a resistência capilar. A resistência capilar atrapalha sim. Por isso que eu utilizo o colírio, e o colírio ajuda bastante na condução para a leitura das atividades cerebrais. Não tem nenhuma sensação, não causa câncer, tudo isso é folclore. Até então não tem nenhuma contraindicação. Tá? E não causa doença mental. Ninguém vai ficar louco, não. Eu já sou mesmo, não foi o Emotive. Ele trabalha com o sistema 1020, o sistema internacional 1020, que é utilizado no exame, no eletroencefalograma. Então, ele tem o sistema internacional 1020, é o mapeamento das posições do eletrodo. Esse é um padrão internacional. Então, este é o principal motivo pelo qual, com o Emotive Epoch, eu consigo
trabalhar com eletroencefalograma em tempo real e de uma maneira móvel. Esse é o seu principal diferencial. É esse o motivo que me motivou a escrever essa palestra. A infinidade de aplicações que eu posso criar a partir disso. Como eu disse, o Motiva Epoch, ele não tem o sensor seco, eu utilizo esse tipo de colírio, o Renault, que é uma solução para hidratar os feltros e aumentar a condução dos sinais. Não é nada comum você passar colírio na cabeça, mas não tem outra alternativa. Tá ok? O equipamento, ele trabalha, essa versão do equipamento, eu posso, com o meu USB, dispositivo USB, eu posso trabalhar com 2 equipamentos. Então você pode fazer alguns games, alguns jogos bacana. Plataforma Windows, Mac, Linux, exige um Pentium 4 ou superior, 1 GB de RAM, em virtude das instâncias dos objetos da rede neurais em memória. A bateria tem autonomia de 12 horas, mas vai caindo com o tempo. E a carga de 10% a cada 10 minutos. Isso não, né? Essa interface do software. Quando eu coloco o sensor, os sinais verdes significa que a condução está bacana, que o posicionamento está bacana e eu estou conseguindo obter o sinal de maneira suficiente para interpretá-la. Quando está amarelo, não está tão bacana ainda, está suscetível à falha, o sinal não é tão confiável. Quando está em vermelho é porque não estou recebendo, o equipamento não está conseguindo obter sinal algum das atividades cerebrais. Nessa parte é a detecção da expressão facial. Quando eu mexo os lábios, os olhos, a sobrancelha, se eu enrugo as testas ou a sobrancelha, se eu pisco o olho, eu tenho toda a detecção em tempo real pelo equipamento. Tá ok? Aqui é a parte afetiva. Ou seja, se eu estou excitado, engajado, em estado de meditação, todos esses estados eu consigo medir com muita precisão. É muito comum, se fosse possível, se as pessoas utilizassem algo similar no seu dia a dia, seria muito comum um vendedor saber com uma enorme precisão quem está na loja passando tempo e quem está no pico do seu consumo. Então eu consigo, no seu estado de engajamento, se a pessoa está olhando para uma bolsa e está no estado de engajamento, ela está querendo comprar. E se ela está lá, e se eu estou dentro da loja, olhando para o smartphone, mas não estou em estado de engajamento, na verdade eu estou lá passando hora. Então o vendedor conseguiria ser mais direto e não perder tempo com a pessoa que está lá simplesmente visualizando os produtos de uma certa loja, por exemplo. Bom, eu já mencionei que tem a parte de excitação, que inclui a dilatação das pupilas, olho arregalado, estimulação da glândula de suor, e o estado de engajamento, que é o estado de alerta, concentração, estimulação, vigilância. Eu consigo mapear todos esses estados com o Motiva Epoch, com a neurotecnologia, independente do sensor que eu estou utilizando. Aqui é o giroscópio, onde eu consigo utilizar um mouse com os movimentos da cabeça, para cima, para baixo, esquerda, direita, isso em 3 dimensões. Tá? E funciona muito bem. Como funciona o treinamento? Esse cubo aparece na tela, eu determino uma determinada função para a esquerda. Então eu penso em algo por alguns segundos. 30 segundos aproximadamente, não lembro certo. E eu me concentro em alguma coisa. Penso em alguma coisa boa, ruim, algo que me dá prazer, que eu gosto, sei lá. Eu penso em algo. E falo, ó, toda vez que eu pensar numa cerveja gelada, por exemplo, eu quero mover para a esquerda. Pronto. Então, toda vez que eu pensar na cerveja, que eu tiver um sentimento de festa, de prazer, de alegria, eu estou acionando o comando à esquerda. E assim sucessivamente, para a direita, para cima, para baixo. O grande problema é que isso requer muito exercício. Não é fácil pensar sempre a mesma coisa. E quanto maior o número de comandos que você treina, mais complexo fica o exercício. Exige bastante treino, não é tão fácil quanto se parece. Tá? Mas para uma pessoa que está imobilizada numa cama,
como a minha sobrinha que teve o AVC, que foi aí que teve foi aí que aumentou bruscamente o meu interesse por essa tecnologia. Se naquela época eu dominasse essa tecnologia, eu colocaria o capacete na sua cabeça e treinaria 2 comandos, no máximo 2 comandos. Aí eu colocaria uma interface onde teria todo o alfabeto de A a Z. O primeiro comando mudaria a letra e o segundo comando confirmaria. Então ela conseguiria se comunicar, não existia movimento algum. E ela já faleceu, mas as pessoas que têm AVC, muitas iniciativas, muitas tecnologias surgirão e ajudarão as pessoas a se comunicarem. Tá? Inclusive eu estou desenvolvendo nas poucas horas vagas, estou desenvolvendo um aplicativo em QT, multiplataforma, justamente para desenvolver, para ter tem esse objetivo. Ou seja, com o Emotivo Epoch eu treino 2 comandos. Um comando é para deslocar a letra e o comando que eu quero, de A a Z, mais backspace, espaço e alguns outros comandos necessários. E o outro é para confirmar o comando que eu escolhi. Então isso facilita muito a vida de quem não tem o mínimo de comunicação e não tem nenhum movimento não tem nenhum tipo de movimentação com o corpo. Tá? Como eu disse, o treinamento, o cubo é movimentado, não tem muito... A parte mais difícil é realmente você conseguir colocar o equipamento e permanecer na posição neutra. Porque a partir do momento que você treina novos comandos, cria novas atividades cerebrais, fica cada vez mais complexo você ficar numa neutralidade, não pensar em nada. Esse é o grande segredo do domínio e da usabilidade dessas tecnologias de neurotecnologia, esses equipamentos portáteis para neurotecnologia. Existe uma ferramenta também que vem junto com o kit, que chama o Emoquê. O que acontece? A partir do momento que eu treinei para a esquerda e para a direita, se eu não sou um desenvolvedor, eu posso usar esse aplicativo, onde eu falo o seguinte, ó, se eu mover para a esquerda, se eu pensar no comando para a esquerda ou para a direita, eu vinculo a uma tecla. Quando eu pensar para a esquerda ou para a direita, eu simulo o pressionamento da tecla A, ou a tecla X. E com isso eu consigo interagir com outro software sem ter que entrar no aspecto de desenvolvimento e programação. Eu não preciso ser um programador. Então, com atalhos de teclas dentro de um software, eu consigo interagir com o software, com esse equipamento, utilizando a ferramenta Emoquê. Na verdade, ele simula o pressionamento do teclado a partir do momento que eu interpretei um comando treinado no Emotive. Aí o Emocomposer, que é o simulador para quem não quer gastar dinheiro comprando o equipamento inicialmente. Ou quem não quer comprar o equipamento do SDK e quer comprar o do usuário final, que custa $299 em vez de pagar $500. Você usa o simulador e você simula todas as atividades cerebrais. Você simula a parte expressiva, cognitiva, emotiva, você faz todo tipo de simulação, inclusive que o sensor está queimado e por aí vai. Está sem condução, sem leitura e outros. Atualmente ele está disponível nas linguagens C, C++, C Sharp e Java. Esse é um diagrama bem simples da sua funcionalidade. Eu tenho API, dentro da API, a API é chamada dentro da sua biblioteca, que tem todos os seus controles lógicos, lógico, do giroscópio de EG. E eu tenho as suas chamadas de API, que eu posso ter a chamada de usuário, eu tenho a chamada de inclusão, exclusão de usuário, de treinamento, mas basicamente esse é o esquema de funcionamento do Emotive Epoch. Para os desenvolvedores, eu tenho 3 opções. O Remote Connect, que permite eu conectar ou com o simulador, ou com o painel de controle que vocês viram anteriormente. E a partir dessa conexão, eu acabo obtendo os sinais que foram processados. Ou posso conectar direto com o equipamento e eu criar a minha interface de inclusão e de treinamento de comandos. Para quem é desenvolvedor, não tem muito segredo. Eu crio o objeto de evento, depois eu crio 2 objetos de estado.
Tá ok. Se eu conseguir me conectar com o Emotive, a primeira linha azul, eu entro direto para um looping, onde nesse looping eu vou analisar o evento e obter um estado. O estado está ok? Tá, significa que eu consegui obter, não houve nenhum erro na leitura do meu estado, onde estão todas as atividades cerebrais. A partir desse momento, eu pego esse evento, tá? Eu vejo o tipo de evento, e eu armazeno dentro dessas variáveis, da face, a parte afetiva. Vejam ali que eu pego a parte emocional, a parte afetiva, desculpa, a parte expressiva, e copio para uma outra variável de estado. Por quê? Porque lá na frente, para eu entender se houve uma modificação de estado, seja expressivo, emotivo e cognitivo, é com esses objetos que eu acabo trabalhando. Eu trabalho com a diferença desses estados. Tá? Então, não existe magia negra. O SDK abstraiu bem a interpretação desse equipamento. E a partir desse momento eu posso colocar quais são os meus estados. Se eu estiver em estado de frustração, meditação, engajado, excitado. Então, eu não vejo grandes complicações em explicar esse código, desde que a pessoa tenha conhecimento mínimo de desenvolvimento. Tá? Que vale? Aqui é a parte da expressão, o evento que eu acabo obtendo todos os seus estados. Repare que eu tenho também a parte de localização dos olhos. Tá? Eu tenho diversas. Esse SDK, ele é muito mais amplo do que eu estou colocando aqui. Eu consigo justamente verificar se eu estou com os olhos abertos, com os olhos fechados. Existem bastantes opções. Se eu estou sorrindo, e por aí vai. Aqui os exemplos estão bem simples e deixa de maneira bem clara como tratar cada um dos eventos. Tá? Não tem segredo algum, e o SDK tem uma documentação abundante ao ponto de isso não ser impacto nenhum para quem é desenvolvedor. Tá? Aqui os comandos, se eu estou no modo... Quando eu fiz o treinamento dos comandos, automaticamente eu coloquei alguns estados para o cubo, para empurrar, para puxar. E esses comandos eu posso tratar também dentro do meu software, se eu conectar com o painel, claro. Bom, gente, obrigado. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu ressalto que eu só consigo evoluir o meu trabalho se eu receber críticas. O que vocês não acharam bacana, fiquem à vontade, meu e-mail está aí. É só com crítica que eu consigo evoluir o meu trabalho. Obrigado pela atenção e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Obrigado. Teste. Teste. Posso falar? Oi. Eu fiquei curiosa sobre a parte cognitiva. Queria saber se tem... Desculpa, parte? Cognitiva. Tá. A performance dos sensores tem algum impedimento para quem tem alguma deficiência cognitiva, autismo, alguma coisa assim? Não. Muito pelo contrário. A única... Fique bem claro. Nós vamos mapear, o sensor tem como objetivo mapear as atividades cerebrais, seja qual seja ela. A atividade cerebral existe. Tá? A partir do momento que você colheu essas atividades cerebrais, que é diferente de um ser humano para outro. Se eu pensar a mesma coisa e coletar as minhas atividades cerebrais são totalmente diferentes da sua. Tá? Então, isso não tem... a pergunta é assim, não tem interferência alguma, não tem problema algum. Porque o parâmetro muda também, né? A referência. Mas muda independente da doença, da pessoa, do autismo, independente de qualquer coisa, já muda entre um ser humano e outro. Sim. Tá ok? Obrigada. Que isso. Mais pergunta? Fala, mestre. Bom, como é que tá as coisas, Cabelo? Eu tenho duas perguntas. Primeiro, com relação ao hardware, ele tem dentro dele, ele tem algum tipo de processamento de rede neural
ou ele apenas capta o sinal ECG e todo o processamento é feito no computador? Esse equipamento não tem processamento algum, tá? Minto, ele tem um processamento mais para eliminar ruído. Tá? Toda a parte de inteligência de rede neural está dentro do dispositivo. Porém, o OpenBCI usa um Arduino. Ele está evoluindo para que ele processe em tempo real, independente do dispositivo. Tá? Mas aí precisa... Quando eu montei essa palestra, eu não me aprofundei no OpenBCI, que é um rádio aberto. Ele tende a evoluir nesse sentido. Tá, ok? E outra pergunta com relação a tempo de resposta. Por exemplo, daria para você usar para controlar um movimento de mouse em substituição ao mouse? Ele tem esse tipo de performance, erro de hardware? Ou... É tempo real. É tempo real. É isso que você perguntou? Isso. É tempo real. Aqui. Gostaria de saber o seguinte. Muitas vezes, quando a gente vê uma palestra dessa, tem alguns companheiros que não têm nenhum conhecimento em software e hardware e outras situações, como eu mesmo não tenho conhecimento em quase nada. Eu queria fazer uma pergunta relativa, dentro do que foi apresentado pelo companheiro, e perguntar o seguinte: em quanto tempo estará acessível à população todo esse projeto que está sendo desenvolvido pelo companheiro? Você já me disse aí que tem 10 anos que apareceu uma ferramenta. E a sua ferramenta que você está desenvolvendo vai estar acessível para ser distribuído à sociedade como um todo, aqueles que têm condições e aqueles que não têm condições? Excelente pergunta. Bom, a primeira pergunta é com relação... Eu vou dividir em 3 perguntas. Quem não é desenvolvedor, quando está dividido e quando estará disponível no mercado. São 3 coisas distintas. Quando esses equipamentos estarão disponíveis para o mercado em massa, digamos assim, que qualquer um possa comprar. Esse daqui já qualquer um pode comprar. Você entra no Emotive lá, compra. Porém, ele ainda está muito claro que ele ainda é um protótipo. Por quê? Ele é um protótipo. Porque o sensor quebra, ainda é uma coisa delicada para ser acessível ao público no uso do cotidiano. Em alguns casos especiais eu acho pertinente utilizar esse equipamento, e depender das suas falhas de engenharia, porque o sensor quebra, entre outros. É bem claro isso no site. Agora o outro que eu mostrei anteriormente, o Emotive Insight, aquele que parece uma tiara, o branquinho, aquele eu acredito que dentro desse ano estará disponível para todos comprarem sem obstáculo algum, porque ele foi justamente a evolução desse equipamento. O equipamento para ser comercializado em massa, para toda a população, e para utilizá-lo nos mais diversos segmentos. Tá? Isso está respondida a pergunta? A segunda pergunta é para não desenvolvedor. Como mencionei, tanto aqui, nesse aqui, ou no próximo Emotive Insight, você tem um programa que você faz o treino, e você fala assim, quando eu pensar para a esquerda e para a direita, simula como se estivesse pressionando a tecla A, e para a direita a tecla B. Aí você vai no teu software que você está usando, que você quer integrar, você quer fazer que vamos utilizar um exemplo. Você quer que quando eu pensar em algo, eu chame automaticamente o programa editor de texto. Um exemplo, não faz sentido algum, mas para eu conseguir exemplificar a aplicação. Então, o que acontece? Eu vou no meu sistema operacional e crio uma tecla de atalho. Quando eu apertar Alt e L de LibreOffice, Alt-O de Office, por exemplo, ele levanta o meu editor favorito de editor de texto. Isso é o sistema operacional, independente disso. Então, toda vez que eu apertar Alt-O lá ali, chama o programa. Aí eu vou no software que emula a tecla e falar, toda vez que eu pensar em alguma coisa, o comando para a esquerda, em vez de ir para a esquerda, simula o pressionamento da tecla Alt-O. Então, automaticamente, sem programação nenhuma, não precisa entender de nada, ele já levanta o software lá. Então, imagina a aplicabilidade que você pode trazer para o mecanismo que já existe hoje. Tá ok? Isso para quem não é desenvolvedor. Essa foi a segunda pergunta. A terceira pergunta foi quando isso estará disponível para que todo mundo use de maneira ativa, produtiva, e que realmente isso faça diferença no nosso dia a dia. A minha humilde visão é a seguinte:
A partir do momento que isso está disponível para todos, de uma maneira simples, sem ter que ficar pesquisando, ver onde tem, porque isso, querendo ou não, poucas as pessoas desconhecem. A partir do momento que isso popularizar, que eu acredito que é 1 a 2 anos, vai depender da finalização do projeto, uma gama de desenvolvedores vão começar a desenvolver aplicativos gratuitos e pagos, mas esses aplicativos pagos de celular aí, que é $1, R$1, R$2, isso não faz a diferença no meu ponto de vista, perto do benefício que pode trazer dentro nos mais diversos segmentos. Então, respondendo a tua pergunta, na minha humilde visão, porque isso depende muito do mercado, de uma série de fatores, eu acho que este ano, no máximo no próximo ano, isso já será muito comum. E hoje a tecnologia ela não tem mais aquele, ela muito facilmente ela se propaga com as redes sociais e uma pessoa manda e-mail para outra, manda um link, então qualquer um vai conseguir comprar com facilidade esse equipamento, tá? Eu acredito que em 1 ano o equipamento está disponível e por consequência os softwares também. O software que eu estou desenvolvendo é justamente nas poucas horas vagas, eu não trabalho com isso, é uma iniciativa sem fins lucrativos algum, tá ok? É claro que a evolução está diretamente relacionada também com o equipamento, porque eu tive que voltar no meu projeto em virtude do desenvolvimento do novo equipamento, que tem sutis diferença. Então está relacionado aí que eu acho que em 1 ano no máximo vai estar tudo disponível, não vai ser novidade para ninguém, tá ok? Mais dúvida? Eu vou desligando aqui, pode falar. Opa! Existe tratamentos, né, para TDAH, transtorno de déficit de atenção, que usa neurofeedback, biofeedback. E eu queria saber se existe alguma coisa open source nesse sentido também. Eu já vi esses sistemas operando, só que eles usam, lógico, um aparato todo muito mais complexo de se usar do que esse que tu está usando agora. Mas não sei se tu tem conhecimento de alguma iniciativa open source para fazer neurofeedback para tratamento de TDAH, depressão e outras... Então, isso é constantemente criado nas listas de discussões do OpenBCI e no OpenViber. É inevitável surgir iniciativas como essa de código aberto, não está muito longe, não exige muito trabalho. Mas primeiro, o hardware precisa ser consolidado no mercado. Okay? Onde eu quero chegar? Tanto esse equipamento como o OpenBCI, ele surgiu agora. Somente agora que surgirão desenvolvimentos maciços em torno desse equipamento. Agora sim, não tão agora, mas eles estão sendo popularizados agora. Eu desconheço alternativas abertas, pode até existir, mas eu acredito que em breve tanto o OpenViber quanto o OpenBCI terão vertentes ou módulos que tratarão esse segmento, tá ok? Gente, Só mais uma pergunta então? Mais uma, dá tempo? Não, então faz o seguinte, eu vou desligar aqui e eu atendo lá fora, tá ok? Obrigado de novo e críticas no meu e-mail, tá ok?